Olá, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, GARI 11. Sexta-feira, dia 4 de abril, saiu mais um relatório gerencial, então, referente ao mês de fevereiro de 2025. O GARI 11 atrasou um pouquinho o envio do relatório de janeiro, já comentamos isso no vídeo passado. Então, agora, uma semana depois que lançou o relatório de janeiro, já lançou o relatório de fevereiro também. Acreditamos que logo já deve estar saindo o relatório de março também. Então, vamos entender então como é que está a situação do fundo agora. Agora, com essa nova fase, então, com os imóveis alugados para o Carrefour e com a venda do BRF Visa também. Pessoal, nosso canal aqui é um canal novo, desde novembro de 2024, estamos em busca de 1000 inscritos agora. Nosso foco aqui é educação financeira e investimentos, sendo ele em renda fixa ou renda variável, como ações, fundos imobiliários, ETFs, BDR e até criptomoedas. Então peço que você se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Conteúdo aqui de qualidade, gratuito, não estamos vendendo nenhum curso aqui. Nosso foco aqui é poder ajudar as pessoas a tomarem suas melhores decisões possíveis. Nosso canal aqui não tem recomendação de investimento, é simplesmente um canal educativo para questões financeiras. Conto com vocês aí. Vamos aos dados atuais, então, do GARI 11. Então, dia 4 de abril, ele fechou cotado a R$ 8,50. Está com PVP de 0,92, ou seja, está com 8% de desconto. Seus dividendos em fevereiro, ele pagou 8,3 centavos, em março também 8,3 centavos, em abril novamente 8,3 centavos. Pagou, então, em abril, dia 7 de abril. Estará pagando, né? Na data de hoje. Datacoin, então, é o último dia útil de cada mês. Temos aqui o gráfico então, da cotação do GARI 11, então aqui em 2021 estava cotado em torno de R$11, aí veio caindo, chegou então aqui em março de 2023, cotado entre 8 e 9 reais, em torno aqui de 8,30, 8,20 mais ou menos, aí voltou nos patamares de 9 reais, ficou basicamente um ano aí, e no final do ano passado então, né, caiu como os outros fundos imobiliários de Fiagros também, e agora já está retornando novamente, né, já está nesses patamares aqui de R$ 8,50. Aqui são os dividendos pagos, então, ele vinha pagando aqui desde 2020 até 2023 aqui em torno de 8 centavos, passou para 9 centavos e agora está, então, esses 3 últimos meses aí pagando esse 8,3 centavos. Então, de uma forma bem consistente aqui e bem previsível seus dividendos aqui sendo pagos. Fazendo o cálculo da rentabilidade atual, então, nós temos aqui, dividindo os dividendos pagos pela cotação, nós temos 0,083 dividido por 8,5, daria 0,97% ao mês. Isso aqui é isento de imposto de renda, pessoal. Fazendo agora, então, a conversão dessas taxas, nós temos que 0,97% ao mês, isso aqui equivale a 12,28% ao ano, isento de imposto de renda. Vou fazer uma comparação, por exemplo, com o CDB, que rende 100% do CDI, nós temos aqui 14,15%, menos 15% de imposto de renda, se deixar aplicado por 2 anos, nós teríamos, então, aqui 12,03% ao ano, já isento de imposto, né, já líquido de imposto. Isso daria, então, 0,95% ao mês. A gente vê que a diferença com relação à renda mínima já está bem baixa, né? Então praticamente aqui 0,02% aqui a favor ainda do GARI 11, né? Então praticamente um empate técnico quase aqui, né? Com relação aos seus rendimentos. Fazendo aqui uma comparação de investimento, por exemplo, de R$10.000 no GARI 11 ou nesse CDB, nós teríamos aqui que no final de 10 anos esses 10 mil teriam se transformado em 31.848 contra 31.099 no CDB. E em 20 anos no GARI 11 nós teríamos 101 mil contra 96 mil no CDB. A gente vê que a diferença já não está tão grande mais, né? Principalmente até 10 anos. No longo prazo ainda ele ainda dá uma diferença razoável aqui, em torno de 5 mil mais ou menos, mas já até 10 anos já quase não tem muita diferença, né? A gente vê que realmente a renda fixa está pagando bem, né? E o GARI 11, o fundo de tijolo, né, tem realmente, ele sofre um pouquinho mais nesse momento, né? Mas ainda assim mantém acima, né, da renda fixa. Sabendo que os fundos de papéis hoje ele rende um pouco mais em função da taxa Selic em alta, né? Geralmente estão atrelados aí a CDI e tal, e então acaba pagando um pouco mais em relação aos fundos de tijolos. Porém, sabe que o fundo de tijolo todo ano ele tem reajuste nos seus aluguéis e também tem reavaliação dos seus imóveis, então por esse lado, então muitas vezes ele acaba então ainda rendendo ainda mais, né, do que a renda fixa e do que também os fundos de papéis, ok? Lembrando que essas taxas aqui, pessoal, são taxas para esse momento, né? A gente sabe que tanto o GARI 11 como o CDB, essas taxas vão variar, certo? Isso aqui você pode ter uma noção, então, né, de um investimento no médio e longo prazo, como é que seria, então, para esses dois tipos de investimento. Temos aqui, então, agora o cálculo do Magic Number desse fundo imobiliário. Lembrando, pessoal, né, mais uma vez, aí, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, estamos em busca de 1000 inscritos aí. Vamos lá. O que é o Magic Number mesmo, então? Nada mais é que a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consigo comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí com o poder aí dos juros compostos. Como é que eu faço esse cálculo, então? Divido a cotação atual pelo último dividendo pago, então 8,5 dividido por 0,083, isso nos dá, então, 103 cotas. Isso daria um investimento de 103 vezes 8,50, que é a cotação atual,
ou seja, de R$ 875,50. Então, com esse valor aqui, eu compro 103 cotas e no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consigo comprar mais uma cota. Ok? Vamos avançar então agora para o relatório gerencial, que saiu agora então na sexta-feira, dia 4 de abril. Vamos ao relatório gerencial, então, do GARI 11. Esse relatório foi divulgado, então, na última sexta-feira, dia 4 de abril, é referente ao mês de fevereiro de 2025. Lembramos que, como eu gravei no vídeo anterior, vai estar lá na tela final também para quem quiser assistir. O GARI atrasou um pouco os relatórios esse ano aí por conta das negociações e vendas que ele estava fazendo de imóveis. Ele queria, então, trazer um resultado mais fiel da situação atual do fundo, então ele atrasou um pouquinho esse relatório. Então, agora entregou o relatório referente ao mês de fevereiro, dia 4 de abril. Acreditamos que o de março logo deve estar saindo também, para ficar em dia aí com as suas obrigações com relação à transparência aqui, né, nos seus dados para os cotistas. Vamos lá então ver o que aconteceu em fevereiro, como é que está a situação, principalmente a parte de DRE do fundo. Ele traz alguns dados aqui então, principais números, né? Valor patrimonial 1,35 bilhões de reais, dividendos distribuídos no último mês, então, no caso no mês de março, em frente ao mês de fevereiro, 8,3 centavos. Agora ele está então com 39 ativos, antes era 40, né? Então ele vendeu o BRF Visa. O preço por cota, final de fevereiro, R$ 7,99, e estava dando um dividend yield por ano de 12,7%. Ele tem uma área bruta locável de 512 mil metros quadrados. Valor patrimonial por cota, R$ 9,18. Uma liquidez média diária de 5,51 milhões. Prazo dos seus aluguéis de 12,7 anos. Seu PVP, então, ele estava lá, final de fevereiro, 0,87. Hoje, já, como vimos anteriormente, já passou de 0,9. Né? O número de investidores, final de fevereiro, é 326 mil cotistas e vacância física e financeira, 0%. Então, todos os imóveis alugados e tudo em dia com relação aos pagamentos dos aluguéis. Né? Comentário do gestor aqui, alguns pontos importantes. Então, ele fala mais uma vez aqui, então, com relação à venda do imóvel BRF Visa. Em janeiro, os números do portfólio ainda refletiam a presença do ativo, enquanto a sua alavancagem já antecipava a nova estrutura de capital do fundo. Agora, com a efetiva liquidação da operação, o relatório de fevereiro apresenta a fotografia completa e final do GARI 11 após a venda do imóvel e a conclusão da grande operação. Agora, os dados patrimoniais e a estrutura de alavancagem DRE passam a refletir integralmente o cenário pós-Visa, né? Ou seja, pós a venda do BRF Visa. Então, ele traz aqui mais uma vez a questão da venda desse imóvel, do BRF Visa, e um pacto na fotografia final aqui do GARI 11. Acho que é importante ler isso aqui. O relatório de fevereiro apresenta pela primeira vez a fotografia completa do GARI 11 após a conclusão da grande operação. Essa operação de alta complexidade, em mais de 1,5 bilhão em transação, envolveu aquisições e alienações de ativos, amortização de dívidas, captação e estruturas financeiras. Lembrando que as aquisições foram aquelas aquisições das lojas, né, dos imóveis do Carrefour, né, que já estão alugadas para o próprio Carrefour. Culminando agora na consolidação de uma nova fase para o fundo. A venda do BRF Visa gerou um lucro de 71,5 milhões, uma taxa interna de retorno de 28% ao ano, reforçando o compromisso de criação de valor aos nossos cotistas. Essa conclusão encerra um importante ciclo estratégico do GARI 11, que agora segue mais robusto, com maior diversificação em termos de ativos e inquilinos, estrutura de capital mais eficiente e previsibilidade na geração e distribuição de resultados. Então nós vamos ver depois lá no book de ativos como é que ficou agora essa distribuição. Realmente ficou bem mais interessante. Ele fala ainda com expectativa de venda de ativos, que eles ainda estão negociando, no que se refere ao imóvel GPA Campinas, é o Grupo Pão de Açúcar Campinas. No processo de diligência documental, ainda não registrou avanços significativos, impactado pela transição de ano e pelos feriados do início de 2025. À medida que houver qualquer progresso relevante nas negociações em curso, manteremos o mercado devidamente informado sobre os desdobramentos. Então, ainda estão em fase de negociação de mais um imóvel, né, o que vai ser muito bom, acredito, principalmente na redução ainda mais da sua alavancagem. Nós vamos ver depois como é que está. Aqui mostra, então, a distribuição e o guidance de dividendos. Né? Então, a gente vê que ele tem aqui uma banda inferior de 8,3 centavos e uma banda superior de 9 centavos, isso aqui até junho. Né? Então, está bem previsível, ele vem conseguindo manter pelo menos essa distribuição mínima aqui de 8,3 centavos. Talvez ele até chegue já nos próximos meses aí já nesses 9 centavos. Vamos esperar para isso. Em relação à DRE do fundo, então, agora já trouxe aqui então os dados de fevereiro, onde tivemos aqui em termos de receita um aumento em torno de 150 mil reais nas receitas do fundo, comparado com o mês de janeiro. Aqui embaixo, com relação aos resultados, então, por cota, ele teve 8,6 centavos de resultado e entregou 8,3. Então, ele fez uma reservinha aqui de 1,3 centavos. É o que ele tem de reserva hoje, 1,3 centavos. Né? Com relação à sua liquidez e número de cotistas, ele tem uma liquidez média diária de 5,5 milhões. Número de cotistas, 326.345 cotistas. Temos aqui, então, o gráfico da evolução, né, dos cotistas e também com relação à liquidez, volume negociado por dia. A gente vê que realmente o número de cotistas vem crescendo bastante, né? Principalmente de 2023 para cá, acentuando ainda mais em 2024. O portfólio do GARI 11, então, ele tem agora então 39 ativos, ele tem tipologia, 2 tipos de ativos, atípico logístico e de renda urbana, seus aluguéis 100% atípicos, lembrando que é um aluguel atípico mesmo, um contrato atípico de aluguel é quando
geralmente são contratos de longa duração, 10, 15, 20 anos, e as multas são multas pesadas, né? Por exemplo, você tem um contrato de 20 anos e você quer sair em 15 anos, os 5 anos remanescentes você é obrigado a pagar integralmente para o fundo, né? Então, o que deixa o fundo bastante seguro e o fundo com uma vacância geralmente pequena ou zero, como é o caso aqui, né? Então os inquilinos não vão sair tendo que pagar todos os aluguéis remanescentes até finalizar o contrato. Então, por isso que é bem interessante esses contratos atípicos. O prazo, então, médio dos aluguéis é 2,7 anos. Ele tem 6 locatários hoje, todos high grade, né? Está presente, então, em 9 estados. Aqui o portfólio, então, de imóveis, então, 74% é renda urbana e 26% de logística. A localização geográfica, então, 29% em São Paulo, 22% no Rio Grande do Sul, 10% na Bahia, 7% no Mato Grosso, 5% em Mato Grosso do Sul e 26% em outros estados. Agora, a distribuição dos inquilinos, então, ele tem 35% para o Carrefour, que foi essa rede nova, né, que ele acabou comprando esses novos imóveis, 22% ainda do Grupo Souza Cruz, BAT, 21% do Grupo Mateus, 18% Pão de Açúcar, 2% ar líquido e 2% Almanara. Ele tem concentrações aqui de inquilinos, isso a gente já sabe, mas todos eles, né, com rate aí bem interessante aqui, excelentes pagadores. Contrato 100% atípico. Aqui então estão os imóveis aqui que ficou bem interessante agora. A gente vê que agora nós temos aqui o percentual de receita de cada imóvel está bem pulverizado, né? Olha só, 2,6%, 1,5%, 1,5%, 1,8%, 2,5%. E tem aí ainda que eu sempre cito aqui, que é o principal problema que tem agora, ainda é a Souza Cruz, né? Não um problema, né? Mas assim, por que eu digo que é um problema? É um excelente inquilino também, é que ele tem aqui o seu vencimento do contrato para 2027, né? E ele representa 21,7% da receita do fundo. Então, realmente, é uma concentração bastante grande. E o restante aqui ficou bem pulverizado, né? Cada imóvel tem uma representação pequena aqui na receita do fundo. Mas esse aqui realmente é o que está um pouco mais concentrado, né? Então, acreditamos que no próximo ano talvez já se tenha aqui uma noção, né? Se vai ter a renovação desse contrato com a Souza Cruz, com o grupo BAT aqui, ou não. Acredito que sim, né? Mas, enfim, é o ponto de atenção que tem esse fundo agora. Depois ele traz aqui um detalhamento de todos os imóveis com relação à área locável, tipo de contrato, todos os imóveis aqui. Quem quiser, então, baixa o relatório lá, né? Para ter acesso a todas as informações aqui mais precisas. Aqui embaixo, então, ele traz os locatários, né? Todos eles aqui. Então, a maior parte aqui é AAA, o rating deles, né? Tem AA também. E apenas o Almanara aqui não tem classificação em rating. 2% apenas, né, da receita do fundo. Aí temos aqui, praticamente aqui, a Souza Cruz, que é o grupo BAT, o grupo Mateus aqui com 19%. Agora o Carrefour passou a ter maior concentração, né, somando todas as lojas, né? Isso dá 31% da receita do fundo. Então, excelentes inquilinos aqui, né? Então, ele traz aqui embaixo também quem são esses locatários. Ele mostra um resumo de cada um. Vocês podem também ler e se apropriar desses dados, dessas informações. Agora, com relação à alavancagem do fundo, né? Isso aqui que no relatório de dezembro lá o pessoal ficou preocupado, mas agora, né, já está um pouco mais claro aqui. Então, ele tem então de disponibilidade em caixa 546 milhões, ou seja, essa disponibilidade ela cobre 10 anos das obrigações do fundo. É interessante, né? E aqui um patamar então de alavancagem de 25%. A gente sabe que esse fundo sempre teve alavancagem grande, né? Mas com essa disponibilidade em caixa aqui, essa alavancagem se torna mais tranquila. E aí, lembrando que ele está também em fase de negociação de venda de mais um ativo. Certamente, se ele conseguir vender também, vai conseguir com certeza, né? Ele consegue baixar também essa alavancagem do fundo. Ele traz aqui também o Gari na fila do pão, como ele chama ali, né? Que é uma comparação do Gari com seus pares. Então, ele traz aqui o Gari 11, então, está dando uma rentabilidade de 12,3%. A média dos fundos de tijolos híbridos aqui 10,8%. Então, essa média está relacionando aqui ao KNRI, o TVRI11, o ALZR, o SARI11, enfim. Todo esse pessoal aqui dá uma média de 10,8%. Com relação aos fundos de renda urbana, a média aqui agora do renda urbana está um pouquinho maior que o GARI, 12,5%. Ele analisou aqui o HGRU, o TRXF11, e com relação à média dos fundos de tijolos logístico, 10,1%, então está bem abaixo então do GARI 11, né? Logístico ele pegou o HGLG, o BTLG, XPLG, entre outros aqui. Tá? Então realmente o Gari 11 no fundo de tijolos aí, ele está bem interessante. Ok, pessoal, resumindo então, né? Agora então veio um relatório, a gente consegue ver exatamente como é que está a situação atual do fundo, a gente vê que realmente a carteira de ativos aqui melhorou bastante, a questão da concentração, né? O BRF Visa lá, ele tinha uma concentração grande também, agora ele diluiu aqui em vários outros imóveis do Carrefour, né? Mas são vários imóveis, não é um único imóvel. E tem esse problema ainda aqui da Souza Cruz, né? Do grupo BAT, que não é um problema, na verdade, né? Mas é uma preocupação que se tem porque o contrato está vencendo, né? Então, dentro de 2 anos esse contrato vence e ele representa 21,7%. Então, a gente vai seguir acompanhando esse fundo.
Lembrando que esse fundo aqui tem trazido muitos cotistas e está sendo muito bem visto aí, né, pelos investidores também. Lembrando que nada aqui é recomendação de investimento, estamos aqui aprendendo juntos. Vou deixar aqui no final do vídeo também o link do último vídeo que nós fizemos sobre o Gary 11, que é bem interessante você acompanhar, e também uma playlist completa aqui de FIAGROS que nós estamos analisando aqui. Importante sempre estar diversificando, né, a carteira de investimento. Ok, gente? Mais uma vez eu peço que você se inscreva no nosso canal, estamos em busca de 1000 inscritos aí. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.